Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h03, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e hoje vamos falar a respeito de herpes zoster. E mais uma vez nós convidamos o quase consultor aqui do programa do primeiro jornal, o Dr. Pedro Colli. Doutor, bom dia, obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Bom dia, Márcio, bom dia a todo mundo que nos ouve. Quase consultor, eu recebi um elogio enorme aqui. Primeiro elogio da manhã, sempre é muito gostoso. Doutor, esse herpes zoster, eu li alguma coisa a respeito e é uma coisa que realmente me deixou bastante preocupado. O herpes zoster, ele tem tido uma relevância muito grande nos últimos tempos, porque aumentou muito a incidência dessa doença, que é uma doença infecciosa, uma doença infecto-contagiosa, né? Nós observamos após a pandemia uma grande elevação no número de casos de herpes zoster e para a gente falar, né, começar a conversar, é importante falar do que é o herpes zoster. Parece até um trava-língua, né? Três tigres. Se falar meio rápido, erra o nome. Falar rápido, erra o nome, se tiver com sono. E o herpes zoster, ele é uma infecção por um vírus, né, chamado varicela zoster. O que é o vírus varicela zoster? É o vírus da catapora. Quando a gente é pequeno, né, que normalmente desenvolve a catapora, óbvio, né, colocando um parênteses aqui, a catapora também pode se manifestar em adultos, né, depois a gente pode abordar um pouco mais sobre isso, mas quando a gente desenvolve a catapora na infância, que a criança fica toda empipocada, né, que inclusive a avó faz lá um chá de catapora para toda a criançada pegar, a catapora, ela se manifesta, é a primeira infecção pelo vírus esse herpes vírus, que é o varicela zoster, e ela manifesta como uma erupção cutânea cheia de vesículas, crostas, fica todo aquele empipocado, que se mexer faz cicatriz, e num segundo momento, quando essa infecção ela cura, a maior parte de nós, dos seres humanos, fica com esse vírus latente no nosso organismo. O vírus, ele fica guardadinho lá numa região do nosso corpo, de uma maneira geral. Ele gosta da região próximo da coluna, nos gânglios próximos ali da coluna vertebral, nos nervinhos. Então ele fica lá dormindo como se nada tivesse acontecendo. E numa situação normalmente de imunossupressão, quando a nossa imunidade está diminuída, quando a nossa defesa do organismo ela está diminuída, o vírus ele acorda e fala, opa, aqui eu tenho uma janela de oportunidade para eu brilhar, né? Então ele vai lá e volta a se manifestar. E como que ele volta a se manifestar? Ele pega o caminho, o trajeto, né, como se fosse essa avenida, que é um nervo. Então ele vem pelo trajetinho do nervo, desde lá da coluna, do gânglio dorsal na nossa coluna, ele vem correndo, percorrendo esse nervo e fazendo lesão no nervo. Por isso que é uma doença tão dolorida. E o herpes zoster, ele tem uma característica muito peculiar, que é esse padrão de distribuição nos nervos. Por isso que a maior parte dos quadros de herpes zoster se manifesta como uma faixa de bolhas, vesículas, depois placas no tórax, né, formando como se fossem faixas zebradas, né, que a gente chama de dermátomos. O que é um dermátomo? É uma área da pele inervada por um raminho, por um nervinho específico, e o herpes zoster ele pega esse nervo e por isso ele faz, quando a gente tem a lesão do herpes zoster, uma faixa, normalmente num lado só do corpo, né? E claro, lembrando que não é só no tórax que isso pode acontecer, pode pegar o rosto, pode pegar o membro superior, né? Quando pega a face se torna mais grave. E é uma doença muito dolorida, né? As pessoas, elas se queixam normalmente, ela começa com uma sensação importante de queimação, de dor, né? O paciente, ele sente, às vezes, no tato, né? Só no encostar da roupa, ele já sente dor. E aí depois começa uma vermelhidão, as bolinhas, e aí vem o quadro clássico do herpes zoster. Ô doutor, essa doença, ela é popularmente conhecida também como cobreiro, é essa mesma? Como cobreiro, exatamente. A medicina tem uns termos interessantes, né? Principalmente é importante sempre a gente conhecer os termos populares, porque as pessoas, elas não são obrigadas a saber o nome das coisas, né? Às vezes se identificam mais, inclusive. Se identificam mais. Quem vai saber do que se trata é pelo nome popular, muitas Verdade. vezes, né? E é muito gostoso
assim, você lidar, né, com as variantes linguísticas. Aqui só abrindo um parênteses também, porque você chega no consultório e vai explicar pro paciente, né? Isso daqui é um herpes zoster e tal. A pessoa fica te olhando. Aí você fala, isso daqui é o que a gente conhece como cobreiro. Por que não falou antes? Porque não falou antes, né? Porque o cobreiro. E um detalhe, doutor. O senhor disse a respeito do quem teve catapora. E quem não teve catapora na infância, também é suscetível a ter o herpes zoster? Não, na verdade, porque a catapora, a primeira infecção pelo vírus, pelo varicela zoster, que é o vírus da catapora, ela, na maior parte das vezes, se eu não puder dizer sempre, vai se manifestar com esse quadro igual ao da criança, né? Que é de bolinhas, de vesículas, depois elas secam, ficam com placas, que a gente chama de placas necróticas, né? Fica mais escurinho, depois ela seca, depois fica com a cicatrizinha. Quando não se manifesta na infância, a catapora ela pode ser mais grave. Normalmente, quando é no adulto, né? Aquele adulto que nunca teve catapora. E aí, de repente, ele, lá com 25, 30 anos, tem um quadro de catapora. Pode ser mais grave. Não que necessariamente vai ser. Mas aí pode ter, inclusive, acometimento do pulmão, né? Pode ter acometimento do cérebro, fazer uma meningite viral, né? São quadros mais raros, mas isso pode acontecer. Por isso que existe a vacina, né? Da catapora, ela é muito importante. Ô, doutor, e por que a herpes zoster tem aumentado aí depois da pandemia? Tem alguma razão? Nós não sabemos exatamente qual é o fator, né, de aumento dessa incidência, só para vocês terem uma ideia. Os últimos artigos, e quando a gente vem dar entrevista aqui, também estuda, viu? Claro. É importante ficar atualizado. Os últimos artigos que eu li, inclusive li ontem, houve até hoje, né, pós-pandemia, uma incidência, um aumento da incidência de mais de 30% comparado ao período pré-pandemia de catapora, de herpes zoster, né? Então, a gente sabe que o herpes zoster ele é provocado pelo vírus, mas existem alguns fatores desencadeantes que favorecem a baixa da nossa imunidade. E um desses fatores desencadeantes é o estresse emocional. Então, a gente sabe, né, que quem não se estressou na pandemia ou no pós-pandemia não viveu esse período, não estava na Terra. Quem saiu imune da pandemia de Covid não saiu imune mentalmente falando. Exatamente. E a gente vive um período, claro, né, relacionado a outros fatores da vida moderna, trabalho, tecnologia, o nosso vício, né, dos celulares e das redes sociais. Isso estressa muito, então talvez esse fator estressor seja um motivo. Um outro motivo, o próprio vírus do Covid, né, o SARS-CoV, ele é um vírus que ele modifica um pouco o nosso sistema imunológico. A gente viu durante a pandemia casos, né, de pacientes que desenvolveram doenças depois secundárias à infecção pelo vírus do Covid. A gente viu pacientes que alguns se curaram de alguns tipos de linfoma, né, de alguns tipos de câncer, enfim, e mostrando que o vírus do Covid ele muda um pouco o nosso sistema imunológico. Então, não sabemos se é o próprio vírus do Covid, se a vacinação, né, ela tem alguma influência nisso. Isso aqui é importante falar sem nenhum viés político de vacina, né? A gente, como técnico, tem que orientar e estimular a vacinação. Isso é uma coisa muito importante, mas a gente não sabe, né, se isso pode ter colaborado. Então, ainda carecem de estudos científicos que batam o martelo e falam assim, ó, o herpes zoster, ele é piorado por isso, isso, isso. Provavelmente é um pouquinho de tudo, né? Aquele tudão que pinga a gotinha d'água, a última gota d'água no copo que uma hora transborda. Ô doutor, a gente está falando de vacina, né? Por que o herpes zoster não existe uma vacina gratuita no SUS? Bom, existem questões políticas, né, envolvidas. Eu não entendo por que o herpes zoster não entra no calendário vacinal. Talvez por causa da incidência, né? Até a pandemia, o herpes zoster não era uma doença de uma incidência populacional tão grande, porque quando você vacina uma população, o objetivo é você cobrir uma doença normalmente grave e que pega uma parcela, ou pode ser muito transmissível, né? Então, para você controlar a população, pode ser
que daqui para frente, com esse aumento da incidência do herpes zoster, talvez ocorra uma pressão aí, né, da vacinação no SUS pelo herpes zoster. Só pra gente citar aqui, para quem está nos ouvindo, a vacina do herpes zoster ela não é ainda disponível na rede pública de saúde. Nós temos 2 vacinas hoje disponíveis no mercado, mas todas ainda, infelizmente, pela rede privada. E é um preço alto também, né? É um preço relativamente alto. A vacina do zoster, agora na última semana que eu andei pesquisando, ela varia muito, como são clínicas privadas, então existe o serviço privado que precifica de acordo com os seus interesses, né? Mas uma vacina do herpes zoster, ela pode custar aí de 700 até R$1.000 a dose, né? É um montante significativo. Sem dúvida. E qual é a proteção que essa vacina oferece contra a doença? A vacina contra o zoster, ela oferece uma proteção de até 90% contra a infecção, né? E, na verdade, quando a gente fala da vacina, o mais importante da imunização contra o herpes zoster é evitar um quadro chamado neuralgia pós-herpética, que é um quadro grave de dor, né? A gente tem que entender que os nervinhos, por onde o vírus passa, eles fazem parte da nossa sensibilidade. Então, você imagina se esse nervinho estiver destruído, eu faço uma analogia como um curto-circuito na sua casa lá. Fica toda hora liberando aquele estímulo, né? Então, para o seu cérebro, você está toda hora com dor. E é uma dor bem intensa, uma sensação de queimação, de alguns quadros menos intensos de pinicação, mas aquela dor que muitas vezes só no encostar você sente doer. Uma brisinha na pele já faz dor. Eu me lembro quando criança, né? Era comum primos, essas coisas, alguém pegou catapora, coloca todo mundo junto no tempo, vamos brincar lá no quintal, você tá com catapora, chama todo mundo junto para todo mundo pegar, né? E eu fico imaginando assim, o herpes é contagioso? O vírus da varicela zoster, ele é contagioso. A catapora, ela é mais contagiosa, né? Principalmente no contato com a lesão. O herpes zoster é um pouco menos contagioso, principalmente para aquelas pessoas que já tiveram catapora. Então, se você já teve catapora, ter o contato com quem tem herpes zoster, você não vai desenvolver doença. Tanto que a gente não coloca o paciente que tem zoster em isolamento, exceto em algumas situações. Por exemplo, se esse paciente que tem zoster, ele está com a imunidade diminuída, né? Por exemplo, um paciente que fez um transplante de rim, vamos supor, que precisa tomar aqueles medicamentos que diminuem a imunidade. Ou a pessoa está com uma doença autoimune, né? Que o organismo ataca a própria doença, precisa tomar aqueles medicamentos que diminuem a imunidade. Ou a pessoa está em tratamento para um câncer, né? Ou então, gestante. As gestantes a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque o desenvolvimento da catapora da varicela na gestação pode gerar malformações para o bebê. Então, a gestante ela deve evitar o contato com aquela pessoa que tem zoster, né? Claro, não precisa ser, sair correndo, mas não é muito recomendado que permaneça ali no mesmo ambiente, né? Claro, a catapora é muito mais contagiosa, muito mais agressiva do que o zoster, mas existem essas circunstâncias. Então a gente fala, se você teve zoster, evita aí ficar muito próximo daquela pessoa muito idosa, enquanto você tá com vesícula, enquanto tá com lesão. Evita ficar próximo de gestante, né, de criancinha muito pequena, que ainda não teve catapora, porque daí a lesão do zoster tem vírus, né, e pode transmitir para quem ainda não teve catapora. E uma pessoa que já teve herpes simples, tem mais chance de ter essa herpes zoster? Isso é muito importante, porque é uma pergunta que a maior parte das pessoas faz. Apesar do nome ser parecido, herpes, na verdade o nome herpes é o nome do vírus. É um grupo, é uma família de vírus, né? Existem vários tipos de herpes vírus. O herpes vírus do zoster, ele é o herpes vírus tipo 3, né? Existem outros herpes vírus. Existe o herpes simples, aquele que dá na boca, né? Quando a gente toma sol, quando tá também quando cai a imunidade, né? Que quando tinha o herpes, a mãe falava assim, você foi lá, você na balada, beijou todo mundo, não sei o que, né? Não é bem por aí. E existe um outro tipo de herpes vírus, que é o herpes genital, e aí sim ele configura uma doença sexualmente transmissível, né? Existem outros tipos de herpes vírus,
Então, o herpes simples, aquele que dá na boca, que é doído, quando, né? Tem muitas pessoas que falam, todo ano, quando esfria, eu tenho. Ou pego o sol, me dá um herpes. É muito diferente, ele não é o mesmo vírus do zoster. Então, eles não têm correlação um com o outro. E quanto ao herpes simples, é uma pessoa que sempre tem solução? Ela sempre vai ter mesmo? Como funciona? Bom, o herpes simples, assim como o zoster, o herpes simples ele também pode ficar latente lá no organismo e se manifestar em situações de baixa imunidade. O herpes simples, para o herpes simples, existem alguns tratamentos específicos que nós chamamos de profilaxia, que é uma prevenção. Aquele paciente que tem sempre, a gente precisa tratar de uma maneira um pouco mais intensa, mas é possível prevenir com algumas doses de medicamentos específicos por um período de tempo e verificar se ele consegue não desenvolver mais a doença. Mas é um trabalho de consultório um pouco mais a longo prazo. Em relação ao tratamento, né? A gente sabe que a catapora, por mais que você tenha tratamentos paliativos, digamos assim, para aliviar os sintomas, basicamente, né? Ela tem o tempo dela. Você tem que esperar, igual uma gripe, né? Você tem que esperar o tempo dela de curar, digamos assim. Acontece da mesma forma com a herpes zoster? A catapora a gente fala que ela cura com o médico, sem médico ou apesar do médico, né? Então, a catapora ela é mais tranquila, claro. A gente vai tratar o sintoma quando o paciente está mais desconfortável, às vezes faz uma febrinha, né, para deixar a pessoa, principalmente a criança, mais confortável. No adulto, quando você tem a catapora, que a gente chama de primo-infecção herpética, né, pela varicela, que aí pode desenvolver o quadro pulmonar, então sempre é importante no adulto iniciar com um tratamento mais agressivo, né, mesmo num quadro leve de catapora. Agora, no zoster, sempre precisa tratar, porque quanto antes você tratar, melhor para prevenir o quadro de neuralgia, que é aquela dor, né, que pode ser muito persistente e pode durar anos, né? E um outro fator importante do tratamento é a busca precoce pelo atendimento, porque muitas pessoas olham, quando é um quadro muito leve, às vezes o indivíduo ele olha, tem uma leve dorzinha, não dá muita atenção a isso, aí fica com aquilo, né, com aquela coisa pernóstica que fica ali todo dia incomodando, aí depois de algumas semanas vai lá procurar atendimento. Diferente daquele paciente que tem um quadro mais intenso e já procura imediatamente, né? Quando você demora mais para procurar atendimento, normalmente as chances de desenvolver a neuralgia, que é a dor após o zoster, é maior, porque você ficou mais tempo ali com lesão no nervo, mais tempo em curto-circuito, né? Vamos dizer assim. Agora, existem quadros muito graves do zoster quando pegam, por exemplo, a face, né? Existem pacientes que, inclusive eu tive na minha família um quadro semelhante a esse há algum tempo, que ele pega a face, pega todo o território de inervação, que a gente chama do nervo trigêmeo, que é o nervo um dos nervos que faz essa inervação sensitiva da face, e ele pode, inclusive, pegar os olhos, né? Pode acometer a córnea e pode gerar cegueira, né? Existem quadros muito graves, imagine a dor, né, do paciente que tem zoster na face, isso necessita normalmente de internação, né? Ou então quando o paciente que classifica naquele quadro do imunossuprimido, né? No transplantado, no paciente que está fazendo uma quimioterapia, etc., que reduz muito a imunidade, normalmente se recomenda internar para fazer o tratamento endovenoso se o quadro for muito extenso, né, dependendo das condições clínicas do paciente. E qual é o tipo de paciente que pode sofrer essa complicação grave da herpes zoster? Tem algum perfil? Sim, normalmente os idosos mais extremos, desnutridos, aquelas pessoas que têm, como eu disse, redução da imunidade por algum motivo, por uso de medicamentos, transplantados, pacientes que têm o herpes zoster de repetição. Existem pessoas que ficam reentrando o zoster toda hora. Então, isso é um fator de risco para neuralgia pós-herpética, sim, entre outros. São 7h22, nós estamos conversando com o Dr. Pedro Colli, falando a respeito do cobreiro, popularmente, herpes zoster, aqui no Primeiro Jornal. E você, através do nosso WhatsApp, pode fazer perguntas. 3440-1009, se você tem alguma dúvida. Entrevista. 7h23, voltamos com o Primeiro Jornal na Prever FM, conversando hoje com o médico dermatologista, Dr. Pedro Colli, a respeito da herpes zoster. Doutor, por mais tempo que a pessoa viva,
ela não vai escapar de ter herpes zoster na sua vida um dia? Não necessariamente. Não é todo mundo que vai desenvolver, graças a Deus, o zoster. Inclusive, é uma menor parte das pessoas que desenvolve esse quadro. É mais prevalente nesses grupos de risco que a gente havia citado. Mas não são todas as pessoas não que, graças a Deus, que vão desenvolver. Mas hoje, com a vacinação, eu acho muito legal se você tiver a possibilidade de fazer a imunização, faça, né? Se você tiver condições financeiras. Existem alguns critérios para a gente fazer a imunização. A vacina do zoster, ela tem... existem duas vacinas, uma um pouquinho mais antiga e uma um pouco mais moderna. A vacina mais antiga, ela é feita com uma única dose, e a vacina mais moderna, ela é feita com 2 doses, com intervalo aí de mais ou menos 2 a 3 meses, né? 2 a 6 meses entre uma dose e outra. Qual que é a diferença? A vacina mais antiga, ela é contraindicada em alguns casos porque ela utiliza o vírus vivo atenuado, ou seja, o vírus ele tá lá, ele pode gerar infecção, mas ele é bem fraquinho, tá bem desnutrido. Então, a pessoa que tem imunidade diminuída ou gestante não pode tomar essa vacina, né? E a vacina mais moderna, e aqui eu posso falar nomes das vacinas, porque são as únicas duas. A mais antiga chama-se Zostavax e a mais moderna se chama Shingrix. São nomes também, ambos trava-línguas, né? E a vacina mais moderna é com vírus inativado, são partículas do vírus. Então ela é uma vacina um pouquinho, vamos dizer assim, menos agressiva, então ela precisa de 2 doses. Faz uma dose, depois de um período de 2 a 6 meses faz outra dose. Ela é indicada para os indivíduos acima de 50 anos, as 2 vacinas, né? Então, todas as pessoas acima de 50 anos podem tomar, exceto, né, no caso da vacina da Zostavax, que é de vírus com o vírus atenuado, com o vírus vivo. Os imunossuprimidos, as gestantes não podem. A vacina mais moderna, que são as 2 doses, que é a Shingrix, ela pode ser utilizada por imunossuprimidos, né? E uma coisa importante que todo mundo pergunta: Pedro, eu tive zoster, será que eu posso tomar a vacina? Pode, mas você precisa esperar um tempo para essa vacina. Então, se você teve o herpes zoster, e normalmente quem tem herpes zoster, é uma doideira, porque a pessoa fala assim: eu não quero mais ter isso, pelo amor de Deus, eu vou tomar a vacina, nem que eu tenha que vender meu carro, que, né, vender a mãe, aquela Posso coisa, vai... um rim? Um rim, exatamente, só não vende os 2, que senão você vai virar imunossuprimido e vai ter zoster. Aí não vai adiantar nada. E aí você fica desesperado, né, para tomar a vacina e quer logo tomar, justamente para não ter de novo. Mas isso tem que ter um pouquinho de calma e paciência, porque você precisa esperar. De acordo com os artigos científicos, um intervalo mínimo de 3 a 6 meses para tomar a vacina depois de ter tido o zoster. Existem artigos que falam, não, você tem que esperar 3 meses. Existem artigos que falam que você tem que esperar 6 meses. Então, isso é um critério clínico que tem que ser visto com um médico, né, dentro de toda a circunstância do paciente, para ver se o paciente pode, agora já pode tomar daqui 3 meses, ou então espera mais um pouquinho, mais 6 meses para poder fazer a vacina após a infecção. E quem tiver interesse, quem tiver essa disponibilidade de tomar essa vacina e tiver o interesse, qual especialista específico que ela deve procurar? Bom, o zoster, por ser uma doença dermatológica, o médico dermatologista ele é muito apto, né? Todo médico formado, médico dermatologista, ele é apto para poder indicar. Os infectologistas também são profissionais extremamente gabaritados, inclusive às vezes a gente até tem um certo conflito muito saudável, né, assim, de não, isso é da minha especialidade, não, isso é da minha, mas é de todo mundo, né? Uhum. Então, mas qualquer profissional médico que tenha conhecimento sobre imunização, inclusive na rede pública de saúde, os profissionais que trabalham na rede pública de saúde são profissionais excelentes, muito sérios. E se você tem alguma dúvida com relação a isso, você pode também, se você não tiver acesso a um médico privado, a um médico particular, você pode ir na unidade de saúde e perguntar. Falar, olha, eu gostaria de tomar vacina, eu sei que não tem na rede pública, mas vocês poderiam me orientar como fazer isso? O pessoal da imunização sempre é muito competente. Muito bom. Antigamente, quando a pessoa tinha o herpes zoster, né? E chamava de cobreiro, não usava esse trava-língua, né? Sofria e passava tudo isso?
Isso é uma coisa muito importante que eu fico pensando como era a vida pré. Antibióticos, antivirais. Eu tenho uma frase que eu sempre falo que o antibiótico, a geladeira e a anestesia mudaram a história da humanidade. Né? Porque imagina só como era pré-antibiótico, pré-anestesia e principalmente pré-geladeira, né? Vamos combinar que eu acho que o mais importante de tudo aí é ter a geladeira, né? Porque então as pessoas elas sofriam muito por isso que a taxa de mortalidade era alta. Se você for pegar na Idade Média, uma expectativa de vida de um homem saudável era de 40 anos, né? Eu estaria próximo de ser um idoso. Pelo amor de Deus. E uma coisa importante, né, da gente citar, eu acho que no começo da entrevista eu passei um pouquinho mais rápido sobre isso, mas a gente não pode deixar de citar os sintomas, né? Os sintomas do herpes zoster, eles são bastante específicos, mas eles podem, às vezes, ser um pouquinho inespecíficos. O que significa isso? Às vezes, no começo, não é um sintoma muito característico. Normalmente, no começo, o herpes zoster ele se manifesta como dor, né? Na maior parte das vezes, e às vezes a dor sem a manifestação da lesão, da vesícula, né? Como o herpes zoster ele percorre esse trajetinho do nervo, é muito importante o paciente ficar atento para o padrão da dor. Normalmente é uma dor em queimação, pinicação, fisgada, que depois evolui para uma dor mais forte de queimação propriamente dita, num trajeto em faixa, como se fosse uma fita no tronco, ou no braço, ou na perna, ou no rosto, né? Num segmento que vai até a linha média. Normalmente ele se inicia lá nas costas e vem até a linha média de um lado ou do outro, né? E depois de um período, essa dor ela começa no local da dor com o surgimento de umas bolinhas, de umas bolinhas, que depois essas bolinhas vão aumentando em quantidade, elas podem romper e aí fazer aquelas lesões que são pequenas úlceras, que depois podem fazer crostas, enfim. Daí nesse quadro, normalmente o paciente ele já procura atendimento. Mas o importante é ter atenção para esse tipo de lesão inicial, de alteração inicial, que é a dor. Que não consegue nem identificar, né, doutor? Começa a ter uma dor, fala assim, olha, será que dor nas costas? Fiz alguma atividade física diferente? Não, eu tô até pensando, se começa com a dor, quando começam a sair as feridas, a pessoa normalmente não relaciona uma coisa a outra. Até que identifique que realmente é isso, né? Isso é muito interessante, porque realmente a maior parte das pessoas fala assim, putz, eu tava com uma dor, aqui eu passei um negócio, me deu alergia. Então a maior parte das pessoas associa que foi por causa do que passou na pele que desenvolveu a alergia. Inclusive esses relatos eles são muito interessantes, porque às vezes o zoster ele se manifesta em locais que chamam a atenção para outras doenças. Por exemplo, vamos supor um infarto. Normalmente, aquela dor típica do infarto que a gente fala é uma dor em queimação ou aperto na região mais esquerda do peito, que pode ter irradiação para as costas, para o braço, para a região em cima da boca do estômago, que às vezes vem acompanhado de uma piora ao esforço físico, etc, etc. Né? E aí, o paciente chega no pronto-socorro e fala, doutor, eu estou com uma dor aqui. E mostra, quando põe a mão, bem no trajeto, né, da região do infarto. Então, existem vários relatos de pacientes que chegaram ao pronto-socorro e daí saiu correndo para colher enzima, fazer eletrocardiograma, tá, não sei o quê. Ficou lá esperando. Quando o médico voltou para visitar, para ver como é que tava, já tava com as vesículas das dores. Isso não era um infarto. Isso era um zoster. Muito melhor, né? Menos mal, né? Muito menos pior, mas para vocês verem como mimetiza muitas vezes. Opa. Não, é que a gente tem uma participação de ouvinte aqui. Legal. Débora Cristina, ela falou, bom dia, tive herpes zoster há 3 anos e é uma dor insuportável. Ainda tenho dor no local onde tive as lesões quando passo por algum estresse. É comum? Super comum, e isso é o que... Bom dia, Débora, tudo bem? Isso é o que a gente configura a neuralgia pós-herpética, né? Alguns pacientes ficam com essa dor crônica constante. Outros pacientes desenvolvem episódios de dor de acordo com o estímulo. Às vezes
Algumas mulheres, de acordo com o ciclo menstrual, às vezes dependendo da fase do ciclo, podem piorar a dor. Muda o tempo. E não é aquele que dói o Joanete quando muda o tempo, né? Não é aquela previsão do tá tempo, doendo né? No Joanete vai chover. Né? Ou então quando tem um toque, né? Ou um atrito no local. Uma coisa importante é que o tratamento da neuralgia pós-herpética também existe e ele tem que ser visto. Existem quadros de neuralgia pós-herpética que são tão intensos que às vezes o paciente ele precisa procurar um especialista em dor, que é um anestesista especialista em dor, para fazer uma infiltração de anestésico no local, realmente anestesiar a área, né, que a gente chama de infiltração de anestésico. Mas existem, se você tem uma neuralgia pós-herpética, teve herpes zoster e mantém com dor, existem alguns tratamentos medicamentosos específicos para amenizar essa dor e muitas vezes, inclusive na maioria das vezes, extinguir completamente a dor. Então existe tratamento, às vezes alguns tratamentos mais prolongados, às vezes precisa de mais medicamento, mas existe como promover controle e principalmente conforto para o paciente. Se você tem dor, não precisa ficar com dor. Engraçado que eu tava bem conectada com a Débora, porque eu ia fazer exatamente essa pergunta, então fui contemplada aí com a resposta. Vocês combinaram no WhatsApp. Foi. Verdade. Isso mesmo. Quer dizer, essa dor vai ficar quase que ad eterno? Dependendo do paciente, fica. Dependendo do grau de lesão. Normalmente, né, vocês não precisam se assustar se você teve zoster ou se você tem dor, porque esses quadros de neuralgia pós-herpética muito intensa, eles são naqueles pacientes que tiveram um quadro muito extenso, né? Aquele paciente que tinha uma condição prévia de muita imunossupressão, ou o paciente que estava desnutrido. O alcoolismo, ele também é um fator de risco importante, né? Porque reduz muito a imunidade. A gente vê muito zoster naquele paciente que ingere muita bebida alcoólica, porque a imunidade reduz bastante. Então a gente sabe que o alcoolismo ele é um problema mundial, né? Que a gente na verdade não fala alcoolismo, a gente fala etilismo, mas, né, só para citar, então o indivíduo que ingere muita bebida alcoólica tem uma probabilidade maior de desenvolver neuralgia pós-herpética mais intensa. Mas não é um quadro ad eternum, só citando só naqueles quadros muito, muito intensos. No caso da face, como o doutor falou, né? Essa da face, ela demora mais para essa dor passar ao longo do tempo? Às vezes sim, às vezes não. Não é porque deu no rosto que a dor ela vai perpetuar mais. Mas uma coisa importante é a gente, que eu acho que eu ainda não citei, é importante ter a associação com outros profissionais, principalmente no caso da face, do acometimento da face, procurar junto o oftalmologista. Claro que isso é uma coisa que nós temos que orientar o paciente. Então, a partir do momento que houve acometimento do rosto, imediatamente é importante procurar o atendimento do oftalmologista para verificar se não houve comprometimento dos olhos, da córnea, para evitar essa sequela muito grave que é a cegueira ou então a perda parcial da visão. E o que o doutor havia comentado sobre a relação com a catapora, como funciona? Se é causado pelo mesmo vírus, porque as doenças são diferentes? Porque são diferentes. Isso é uma manifestação de, na verdade, várias doenças infecciosas no corpo humano. É uma característica de alguns tipos de agentes infecciosos que, a depender do momento da infecção, ela vai se manifestar de uma maneira diferente. Por que isso acontece? Por que são tão polimórficos, né? Por que são tão variáveis essas manifestações clínicas? Porque quando a gente entra em contato com qualquer bicho, vamos dizer assim, né? A gente monta uma resposta imunológica. O nosso sistema imunológico, que é a nossa defesa do organismo, ele vai criar anticorpos, ele vai criar células de defesa para conter esse agente infeccioso. Então, numa primeira vez que você chega, né, que o vírus entra no organismo, a gente está completamente despreparado. É igual quando chega aquela visita desagradável na sua casa que você não escondeu a garrafa de uísque e nem separou os bibelôs das crianças. E não né? deu tempo de colocar a vassoura atrás da porta. Não deu tempo de colocar a vassoura atrás da porta. Então você pega ali, vira uma bagunça a sua casa, né? Então o corpo humano é a mesma coisa. Chega o vírus lá, ele faz aquele rebuliço. Quando esse vírus vai embora, quando a visita desagradável vai embora, você já fica preparado para uma próxima vez. Você fala assim, quando essa pessoa vier,
Vou esconder eu tudo. tenho que esconder a garrafa do uísque, eu tenho que esconder os bibelôs, porque a criançada vai quebrar, né? E tenho que trancar a porta para ninguém dormir na minha cama. A mesma coisa o vírus. Quando ele chega uma segunda vez, o nosso sistema imunológico, de uma maneira geral, ele já está pronto, já está preparado para isso. Então, por isso que as manifestações elas são diferentes dependendo do estágio evolutivo. Isso não é só para catapora, isso para outras doenças, isso também pode acontecer. Eu tenho uma dúvida, não sei se o doutor pode me esclarecer, provavelmente sim, né? Por que algumas doenças, como a catapora, por exemplo, e até reação de vacina, é muito mais forte em adulto do que na criança? Às vezes até reação de vacina, às vezes a gente fala, olha, na criança não dá febre, mas no adulto costuma dar, já ouvi esse termo, né? A catapora, a gente sabe que é mais recomendável pegar na infância, porque na fase adulta ela pode ser mais perigosa, como o doutor falou. Por que essa diferença? Algumas dessas perguntas, às vezes, elas são inexplicáveis, né? Mas, de uma maneira geral, o que acontece? Uma criança... a juventude é maravilhosa, né? Para todos os aspectos. Verdade. E o nosso sistema imunológico na juventude, ele é muito mais pleno do que no adulto, de uma maneira geral. Ele tá ali vívido, né? Tá querendo trabalhar. Então ele tá igual a vassoura nova, né? Varrendo super bem. Então, esse é um primeiro aspecto. No segundo lugar, à medida que a gente vai, né, tendo as nossas experiências de vida no caráter infeccioso, que a gente vai se contaminando, que a gente tem um resfriado, que a gente corta o dedo, entra uma bactéria, pega um fungo, não sei o que faz parte da nossa vida, o nosso sistema imunológico ele vai montando respostas inflamatórias. E aí, às vezes, quando você tem um agente infeccioso que chega de repente, fica até tudo meio atrapalhado ali, né? Fala, opa, quem que tá chegando aqui? E muitas vezes não é nem um agente infeccioso propriamente dito que causa o excesso de sintomas. Muitas vezes é o nosso próprio sistema imunológico que, na tentativa de combater esse agente infeccioso, gera muita inflamação, né? Então isso acontece em muitas doenças que não é o próprio. Se deixar, às vezes, o agente lá, ele mesmo vai ficar quietinho lá, não vai fazer muita coisa, mas é o nosso sistema imunológico que, tentando combater aquele agente infeccioso, muitas vezes gera lesão, né? Isso acontece com algumas doenças, como, por exemplo, com a sífilis, né? Em casos mais extremos, em que a bactéria da sífilis ela fica lá paradinha, mas na verdade é o nosso sistema imunológico que quer tanto combater essa sífilis que acaba gerando lesão, né? É aquela história dos soldadinhos que a gente aprende em criança, né? Soldadinhos, de repente, estão sendo invadido, algum problema, todo mundo alerta aí. Não era bem isso, né? Exatamente. 7h41, nós vamos ao último intervalo. Já nós voltamos conversando com o Dr. Pedro Colli, médico dermatologista, a respeito de herpes zoster no Primeiro Jornal. Entrevista. 7h42, Primeiro Jornal na Prever FM, recebendo aqui o Dr. Pedro Colli, médico dermatologista, e hoje o assunto é herpes zoster. Com o passar do tempo, a pessoa ficando idosa, as nossas defesas vão diminuindo. Então a gente fica mais suscetível, inclusive, a herpes zoster, né, doutor? Sim, sem dúvida. No idoso, a gente fala do idoso, né, só abrindo um outro parênteses aqui, que na verdade a nossa legislação coloca o idoso como acima dos 60 anos. É verdade. Né? Mas hoje, eu particularmente sou um pouco contra essa... Eu também. Eu acho que todo mundo aí acima dos 60 anos se manifeste contra isso, se você é contra isso, porque eu também acho que a qualidade de vida hoje, ela é muito diferente. Você classificar um indivíduo como idoso, né, colocar essa chancela, não que ser idoso seja ruim, né? Existem, claro, nos comparativos com outras faixas etárias, as pessoas falam que realmente, né, ser mais jovem é mais gostoso, enfim, mas é um curso natural da vida. Então, a gente fala do idoso, mas não só o idoso, todas aquelas pessoas que têm uma situação de fragilidade têm uma predisposição maior ao desenvolvimento do zoster, né? Por que eu falo isso? Hoje, como a gente tem uma condição sanitária melhor, tem vacina, tem as condições, né, de saneamento básico de uma maneira geral, né? A expectativa de vida, alimentação é maior, você classificar um indivíduo como idoso aí só após os 60 anos, eu acho muito precoce, né? Você você impede que a pessoa continue produzindo, né, numa faixa etária de vida, eu acho muito importante,
porque é a faixa etária de vida que a gente mais tem conhecimento, né? Que você tem mais experiências, enfim, que tem que passar. Mas só fechando esse parênteses. Então, falando do idoso especificamente, principalmente aqueles idosos acima de 75 anos, 80 anos, que daí já possuem um grau de fragilidade um pouco maior, sim, o herpes zoster ele é mais prevalente, né? E existem alguns outros aspectos que, claro, a idade a gente não consegue prevenir a idade. Mas alguns fatores de risco a gente consegue prevenir. Como, por exemplo, uma boa alimentação. Isso é uma coisa fundamental, a gente fala isso sempre, né? Parece um mantra, mas isso faz parte da qualidade de vida. Você comer bem, comer de tudo, né? Ingerir carne vermelha. Hoje em dia a gente tem um problema nutricional grande com as pessoas que param, né, abruptamente de ingerir carne vermelha, porque eu não... resolvi fazer uma dieta, resolvi fazer um não sei o que, por conta própria, sem uma orientação nutricional, o indivíduo se desnutre. Né? E isso de uma maneira... Isso é muito comum, né? Aparece muito no consultório pessoal fitness de academia com zoster. Por quê? O cara ele quer ganhar massa. Ou então, quero perder peso. Daí o que a pessoa faz? Aquelas dietas intermitentes, jejum intermitente. Né? Aquela dieta que a pessoa, quando ela tá quase morrendo, ela toma uma gota de água, né? Então, isso é uma desnutrição muito importante, abre zoster, né? Ou então, a pessoa, eu vou fazer uma dieta que eu vou comer só isso e eu vou deixar todo o restante por fora, fazendo por conta própria, né? Sem uma orientação nutricional. Isso é muito ruim. Então, veja que não é só o idoso. E eu tenho pegado muito no consultório pessoas jovens que teoricamente são saudáveis, com quadro de zoster justamente por conta dessas maluquices aí nutricionais sem orientação. Né? Um outro fator de risco que aumentou demais após a pandemia, como eu havia citado, a ingestão de bebida alcoólica. Né? A gente sabe que no mundo, globalmente no mundo, isso se tornou um problema muito grande, porque durante a pandemia as pessoas ficaram dentro de casa, não tinham o que fazer, veio a angústia, veio o medo, veio a insegurança. Vou abrir um vinhozinho. Vou abrir um whiskinho. Não que isso seja ruim, mas nas doses adequadas. Né? Então você evitando os excessos. Então a ingestão de bebida alcoólica hoje, no mundo, ele é um problema grande. Aumentou muito o número de etilistas, assim como de tabagistas, né, de pessoas que fumam. O cigarro ele não é tão deletério assim para o zoster, lembrando, o cigarro ele é péssimo para todo o restante, para tudo, né? Sim. Mas para o zoster não existe essa relação, mas o álcool, sim. Tá? O zoster leva à morte? Se o paciente tiver uma condição clínica de muita fragilidade, ele pode evoluir para condições que levam à morte. Por exemplo, imagina uma pessoa que tem um zoster na face, muito intenso, e esse vírus ele pode não só ir para o olho, ele pode ir para o sistema nervoso central, para o cérebro, faz uma meningite pelo varicela, pelo vírus, né? É uma meningite viral, ou uma encefalite, que é a infecção do cérebro. Isso pode levar a óbito. Ou então aquele paciente que tem, por exemplo, um transplante de rim, ele está muito debilitado, ele tem um zoster, e daí vem uma bactéria junto na pele e contamina, porque tinha uma lesão ali. Pode fazer uma sepse, que é a infecção generalizada, levando ao óbito. Então, sim, o herpes zoster por si só, ele geralmente não é perigoso, né? Não gera risco de morte, mas existem os extremos de situações que podem sim levar a óbito. Pode ser uma porta de entrada para outras Exatamente. complicações, né? Exatamente. As comorbidades, né? Que o indivíduo tenha, né? Em relação ao fator genético, se meu pai teve zoster, minha mãe, eu tenho mais chance de ter? Não. A não ser que você, na sua família, tenha alguma doença familiar que diminua a imunidade, né? Existem famílias que têm, por exemplo, doenças autoimunes, que são aquelas doenças que o organismo ataca o próprio organismo. Então você tem, minha mãe teve, meu pai teve, meu avô teve, meus filhos provavelmente terão, né? Dependendo do tipo de doença autoimune. E aí você tem sim um risco familiar, mas o fato de um familiar ter não significa que o outro vai ter, não. Isso é para ficarem mais tranquilos aí. De repente a pessoa está com o herpes zoster
né? No começo, e ela tem uma vida sexual ativa, ela tem um relacionamento, beija na boca, enfim, tem o contato físico com as pessoas e tal. Ela vai passar isso para os outros? Não. Se o indivíduo já teve catapora, né, o zoster ele não configura uma doença sexualmente transmissível, assim como outras doenças, né, como alguns outros tipos de herpes, exceto o herpes simples genital. O herpes simples genital, aí ele configura como uma doença sexualmente transmissível. Mas o contato interhumano, que a gente fala, né, mesmo de beijar, de abraçar, de apertar a mão, isso de uma maneira geral não transmite, né? Por isso que a gente não coloca o paciente no isolamento, tá? Então pode ficar tranquilo com relação a isso. Agora, como eu havia citado, para aquelas pessoas que têm contato com um idoso extremo, com um familiar, de repente, que está fazendo uma quimioterapia ou que está usando algum remédio que diminui a imunidade. Se você teve zoster, fica mais afastadinho, tá? Não fica muito em contato, porque isso pode ser um mecanismo de transmissão. E para gestantes, tá? As gestantes, elas também têm que ficar um pouquinho mais resguardadas do paciente com zoster. E contraindicação em relação à vacina, existe alguma? Sim, a vacina, como a gente havia conversado sobre os tipos de vacina, as vacinas elas podem ser então de vírus vivos, enfraquecidos, ou de partículas do vírus, né? Quando você faz uma vacina de um vírus enfraquecido, que a gente chama de vírus atenuado, que é a Zostavax, ela, no paciente que está com a imunidade muito diminuída, esse vírus, mesmo que muito fraquinho, ele pode gerar doença, né? Porque o indivíduo está mais fraco que o vírus. Então, isso é uma contraindicação em primeiro lugar. Imunossuprimidos. Crianças, ou, na verdade, pela Sociedade Brasileira de Imunização, que é quem classifica, né, isso, indivíduos até 18 anos não podem tomar a vacina do zoster, tá? E aí, acima dos 18 anos, com alguns critérios. Gestantes não podem tomar a vacina de vírus atenuado, né, que é a Zostavax, que é aquela de uma dose só. Quando você tem a vacina de vírus, de partículas do vírus, ou seja, só um pedacinho do vírus, você nem tem o vírus inteiro lá, é só uma partezinha do vírus para o seu sistema imunológico reconhecer aquilo ali para poder montar uma resposta imunológica caso você entre em contato com o vírus de novo. Aí não tem problema. Aí, mesmo o imunossuprimido pode tomar, mesmo a gestante, teoricamente, pode tomar. Aí precisa ver alguns critérios da imunização, que é fase da gestação, quando tomar, e aí precisa ver o lote da vacina, uma série de outras questões. Um outro critério, aí para qualquer vacina do zoster, indivíduos menores de 18 anos, né, independente se é a Zostavax, né, se é a vacina de vírus vivo, ou se é a vacina de vírus de partícula de vírus, né? Então, menores de 18 anos, e daí para todos os indivíduos acima de 50 anos, você pode, exceto naqueles imunossuprimidos, né? Gestante acima de 50 anos é muito difícil, né? Eu não lembro quantos anos tinha a Angelina Jolie. A Angelina Jolie não, a Cláudia Raia, quando ela teve o... Acho que é acima de 50. Acima de 50, né? Então, só fazendo uma piadinha aqui, o pessoal falava, eu tinha duas certezas na vida. Que para 2 colheres, para cada colher de arroz, para cada xícara de arroz eram 2 de água, e que depois da menopausa eu não ficava grávida. E daí vem a Cláudia Raia e acaba com toda a minha certeza da vida, né? Então, a questão da idade, acima dos 50 anos, os indivíduos eles podem e devem procurar pela imunização. A pessoa que pegou a herpes zoster sofreu, né? O ano que conseguiu amenizar o problema. O ano que vem ela pode pegar de novo? Pode sim. Na verdade, o indivíduo ele pode não só no ano que vem, pode ser no mesmo ano ainda. No mesmo ano. Todo ano, igual aniversário, vai aparecer isso? Não necessariamente, não. Inclusive é raro isso acontecer, mas pode acontecer. Se você teve zoster uma vez, é diferente do herpes simples, que normalmente vem várias vezes. O zoster já é menos frequente, mas existem pessoas que desenvolvem o zoster de repetição. E aí, inclusive nessa circunstância, a vacina ela é mandatória. Tá? O indivíduo que tem, puxa, eu tive esse ano, puxa, tive de novo. Pelo amor de Deus, vai tomar vacina, porque a probabilidade de você ter mais uma vez
é maior. E a cada vez que você desenvolve um quadro do zoster, a probabilidade da neuralgia, né, da dor ocorrer é maior, da dor residual, né, da neuralgia pós-herpética. A cada novo episódio você faz mais lesão do nervo e você pode ter mais persistência da dor. O zoster pode levar a outra doença? Não, isso não. O zoster, ele não é uma porta, né, de entrada para outras doenças, exceto localmente, se você tiver um processo infeccioso decorrente da porta de entrada ali do vírus, né? Ele coça, doutor? O herpes zoster coça? Não, o principal é a dor. A dor, né? A dor é o principal sintoma. Então fica um recado, né? Esse eu acho que o principal... a questão da discussão, além do tratamento que a gente citou aqui, é o diagnóstico precoce. Tá? Então isso é uma coisa que é necessário falar. Se você tiver qualquer dor, né, independente de qual seja, é importante você não se automedicar, você procurar um atendimento médico, né? O brasileiro tem muito disso de se automedicar, né? Ou pegar só procurar o médico quando já tá numa situação grave. Quando já tá numa situação grave. E principalmente procurar os canais de atendimento corretos. Isso é uma coisa que eu sempre falo, porque às vezes, poxa, você tá lá com uma coisinha simples e você vai pro pronto-socorro. O pronto-socorro não é o local para atendimentos simples e principalmente crônicos, né? Quando você eu tô com essa dor aqui faz 3 meses, né? Você deve procurar um atendimento numa unidade de saúde, não no pronto-socorro. Pronto-socorro é para emergências e urgências, né? E da mesma forma, puxa, eu tive um negócio super aqui, aconteceu ontem, tô me sentindo muito mal. Daí vai pro pronto-socorro, não vai agendar uma consulta, né, e esperar não sei quanto tempo. Então, por que eu falo isso? Porque o zoster, ele necessita de atendimento imediato, porque é de uma evolução muito rápida. Né? Claro, se você tiver uma unidade de saúde próximo da sua casa, você tiver com uma dor, você tiver com uma suspeita de zoster, você pode procurar o atendimento, sim, ou então um pronto-socorro, mas de uma maneira geral, se você tiver possibilidade, já procure o médico dermatologista em qualquer situação de pele, né, para você poder já ter um diagnóstico mais rápido, tá? Para essa circunstância, porque exige o tratamento imediato. Diagnosticou zoster ou suspeita do zoster, tem que entrar com a dose. E uma coisa importante de citar é que o tratamento pro zoster, ele é um tratamento cavalar. São muitos comprimidos, tá? Eu não vou citar aqui o tipo do comprimido para ninguém se automedicar, claro, né? Mas só para você ter uma ideia, o indivíduo ele chega a tomar 20 comprimidos por dia. Uau. Meu Deus. Por um período de 10 a 14 dias. Que loucura. Né? Como alguns pacientes falam assim, nossa, eu fui embalsamado vivo. Haja estômago depois, né? Haja fígado para aguentar isso. Bom, gente, 7h57, chegamos ao final de mais uma edição do Primeiro Jornal, agradecendo o Dr. Pedro Colli mais uma vez. Hoje falamos sobre herpes zoster. É sempre bom ficar atento, né? E qualquer um dos sintomas que a gente falou ao longo da nossa entrevista, você corra realmente para o local certo, para a unidade de saúde, para o seu médico, enfim, para você se certificar do que você está sentindo. Dr. Pedro Colli, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite, agradeço a audiência de vocês e tenham um bom resto de semana aí. Muito obrigado.